minhas irmãs, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. Muito feliz de voltar aqui à terceira igreja presbiteriana renovada. Eu não sei se vocês sabem ou foram lembrados a respeito disso, mas na última segunda-feira, dia 12 de agosto, comemorou-se os 160 anos da chegada do presbiterianismo no Brasil. Foi o dia que o missionário Ashbel Green Simonton, vindo do seminário de Princeton, dos Estados Unidos, chegou e iniciou o trabalho presbiteriano no Brasil. Seja presbiteriana do Brasil, como a minha, seja presbiteriana renovada, como a de vocês, e outras ramificações, somos todos da família presbiteriana. Amém. E a oração que eu fiz na segunda-feira em silêncio no banco da igreja, enquanto acontecia um culto de ação de graças por essa data, é para que Deus inflamasse o coração de todos os presbiterianos brasileiros, para que de fato os milhões de presbiterianos do Brasil fossem de fato joelhos que jamais se dobrem a Baal, mas pessoas que busquem com firmeza, com perseverança a presença do Senhor. Então estou muito feliz de estar aqui nesse dia, nessa semana, que é uma semana marcante também para o presbiterianismo do Brasil. Me faço acompanhar da minha esposa, vocês já viram. O pastor Gonçalo me chamou, eu não podia participar de uma bênção dessa sem levar a minha esposa comigo, né? A razão pela qual eu a trouxe à frente. Se você puder abrir, por gentileza, abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 6. Jeremias, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 21. Jeremias 6, de 9 a 21. Os irmãos podem permanecer sentados como se encontram e acompanhem em silêncio e com devoção a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente se rebuscarão os resíduos de Israel como uma vinha, vai metendo a mão como o vindimador por entre os sarmentos. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter. Derramá-la-ei sobre as crianças pelas ruas e nas reuniões de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos e o velho com o decrépito. As suas casas passarão a outrem, os campos e também as mulheres, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem abominação, sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus atalaia sobre vós, dizendo: estais atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi, ó nações, informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos,
porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei, para que depois me venha o incircunciso, me venha o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras longínquas. Os vossos holocaustos não me são aprazíveis, e os vossos sacrifícios não me agradam. Portanto, assim diz o Senhor: eis que ponho tropeços a este povo, neles cairão pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. Feche seus olhos. Pai, Tu conheces a nossa vida, as nossas necessidades e também as nossas limitações e pecados. E nós sabemos que nada somos sem o Senhor. Por isso nós clamamos pelo agir sobrenatural, poderoso e eficaz do Teu Santo Espírito nesta noite, para que a Tua palavra seja exposta com fidelidade e seja recebida com responsabilidade e devoção no coração dos Teus servos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Dia desses, por razões profissionais, eu tive que dar uma olhada nos dados do último censo demográfico que o IBGE fez em Governador Valadares. E fui lá no item religião. E há cerca de 10 anos, na verdade há 9 anos, quando o último censo foi feito aqui, indicava-se lá que Valadares tem 35% de pessoas que se denominam evangélicas, pessoas que pertencem a alguma denominação que está inserida no chamado contexto evangélico. Passado 10 anos, eu creio que não é muito arriscado dizer que já somos hoje em torno de 40% da população de Valadares. A população de Valadares é em torno de 280 mil habitantes. Se eu tenho 40% de pessoas que se dizem cristãs, ou se eu tenho 40% de pessoas que se dizem seguidores de Cristo, então eu estou dizendo que eu tenho em torno de 112 mil pessoas nessa cidade que servem, que seguem o Senhor Jesus. Amém. Eu estou dizendo então que são 112 mil corações lavados no sangue do Cordeiro. Eu estou dizendo que são 112 mil pessoas dirigidas pelo Espírito Santo. Eu estou dizendo que são 224 mil joelhos que não se dobraram a Baal. Eu estou dizendo que há todo um exército, há todo um contingente de servos que clamam, que buscam a presença de Deus, que entram no Santo dos Santos, que invocam o poder de Deus, que andam em santidade e retidão e glorificam o nome de Deus nessa cidade. Aí eu paro para pensar, mas por que não há uma transformação nessa cidade, então? Por que o crime? Por que as drogas? Por que o pecado? Por que o suicídio? Por que tanta coisa triste e ruim continua acontecendo e cada vez numa escalada superior nessa cidade? Se há tantas pessoas que se declaram servas de Cristo nessa cidade. Meus irmãos, eu quero trazê-los para esse texto. Eu peço a você, por favor, que não feche a sua Bíblia. E se você já fechou, abre de novo. Jeremias capítulo 6. Mantenha aberto. Olha, Deus, por meio do profeta Jeremias, está profetizando ao povo de Israel, especificamente a Jerusalém, destruição, derrota e vexame. Deus está dizendo com duras palavras pela boca do profeta Jeremias que viria sobre aquela cidade de Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade de Davi, a cidade que era para resplandecer a glória do Senhor Deus, do Senhor dos exércitos, viria sobre aquela cidade derrota, dor, vexame. E a partir do versículo 9 do texto que lemos, Deus vai dizendo para aquelas pessoas qual era a razão da sua derrota. Por que aquele povo, que a partir de Abrão, que foi trazido lá da Caldeia, por que aquele povo que foi escolhido para ser o luzeiro de Deus,
para ser o portador da verdade de Deus, para ser aquele que detinha os oráculos de Deus. Por que aquele povo, que era para ser o luzeiro do mundo, de repente passaria por tão grande derrota? Por que aquele povo deixaria de ter uma relevância no mundo? Por que a relevância que Deus sonhou para aquele povo no mundo não aconteceria mais? Deus, então, a partir do versículo 9, está explicando para eles: olha, vocês não têm relevância nenhuma mais no mundo, vocês vão ser derrotados, vocês vão ser massacrados, vocês vão ser humilhados, vocês vão ser objeto de escárnio dos seus inimigos, por uma série de razões. E Deus começa a expor isso a partir do versículo 9 do texto que lemos. Eu tenho pensado muito, meus irmãos, sobre o papel da igreja no Brasil e na nossa cidade. O mesmo IBGE disse no último censo que no Brasil, naquela ocasião, cerca de 18% de brasileiros se diziam evangélicos. Vamos imaginar que sejamos 25% hoje. Isso quer dizer que há 50 milhões de profetas do Deus Altíssimo no Brasil. Quer dizer que há 50 milhões de bocas e corações que clamam pelo Deus vivo nesse país. Meus irmãos, como eu gostaria de acreditar nessas coisas. Porque a igreja brasileira, ela cresce num ritmo grande, mas temo que ela cresça como um grande rio que estende os seus braços numa grande extensão territorial, mas com apenas um palmo de fundura. De uma igreja que não vai para o lugar secreto, para uma igreja que não experimenta o contato com Jesus e que vai perdendo relevância, como Israel perdeu relevância, deixou de brilhar, deixou de alumiar o mundo naquele tempo. E as mesmas severas advertências que Deus fez para Jerusalém naqueles tempos, eu quero que você perceba que Deus está fazendo para mim e para você hoje, que Deus faz para a igreja nos dias atuais. Essa passagem que a gente leu, uma passagem um pouco longa, inclusive, há uma dura advertência da parte de Deus. Mas há também um diagnóstico detalhado de Deus sobre as causas da queda daquele povo. Há um roteiro aterrorizante descrito pelo profeta, mostrando o caminho da derrota daquele povo. Há, na verdade, aqui uma jornada, que eu me arrisco a dizer, uma jornada macabra, de uma nação chamada para fazer diferença no mundo, mas que se tornou uma nação tenebrosa e sem relevância no mundo. A partir disso que a palavra de Deus nos apresenta esta noite, eu quero que você pense comigo nos traços de uma igreja sem relevância. Traços, características, marcas de uma igreja que não tem relevância, uma igreja que não tem importância, uma igreja que não faz diferença, como eu temo tem sido a igreja brasileira em grande parte, como eu temo que é em parte a igreja de Valadares e que precisa avançar um pouco mais. Mantenha sua Bíblia aberta, portanto. No versículo 10, Deus diz assim, a segunda parte do versículo, na metade em diante: eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir, eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Se quer conhecer uma igreja que vai perdendo relevância e importância, vai perdendo força, vai perdendo poder, é uma igreja, em primeiro lugar, em que há crentes de ouvidos incircuncisos e com desapreço pela palavra de Deus. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Quantas vezes por semana você lê a Bíblia?
quantas vezes você gasta o seu tempo na meditação da palavra de Deus? Nós vivemos hoje uma geração muitíssimo interessada em manifestações espetaculares e inexplicáveis. Não vejo nenhum problema em manifestações espetaculares e inexplicáveis, mas que só buscam essas coisas. Nós presenciamos hoje, pelo Brasil afora, uma geração muitíssimo interessada em experiências sobrenaturais individuais. Nenhum problema com essas coisas. O problema é quando eu busco essas coisas e não busco a palavra, não quero aprender do Senhor, não quero me instruir na palavra e me comporto como aqueles crentes do tempo de Jeremias, porque eles ouvem a palavra de Deus, mas não têm apreço por ela. O próprio Deus está dizendo: olha, eles não gostam da minha palavra. Eu fico imaginando. Antigamente, bem antigamente, portanto não é do meu tempo, os crentes chegaram a ser chamados de os Bíblias. Os Bíblias. O que identificava, o que marcava o povo de Deus era todo o seu apreço pela palavra. Então eu digo para vocês: pastor, que coisa maravilhosa se a Câmara Municipal de Valadares aprovar uma lei dizendo que a escola bíblica dominical, que chegou em Governador Valadares em 1912, quando aqui chamava Santo Antônio de Figueira. Vai ser muito bom se a Câmara disser que essa escola bíblica dominical, para a qual cerca de 100 mil pessoas vão todas as manhãs de domingo, vai ser muito interessante se a Câmara aprovar uma lei dizendo que isso é patrimônio do povo de Valadares. Mas isso não adianta nada se o povo de Deus não amar de fato a escola bíblica dominical, não amar as pregações, não amar o estudo da palavra, não amar a leitura da palavra. O que nós precisamos é nos alimentar dessa palavra, para que Deus olhe para a gente e fale: olha aí, esse povo é um povo que ouve a minha palavra. O seu ouvido está destravado, o seu ouvido não é um ouvido incircunciso, é um povo que gosta da minha palavra. Eu digo para você, a igreja vai perdendo poder, a igreja vai perdendo relevância, ela já não faz diferença, ela não transforma, ela não faz uma profunda revolução na vida das pessoas, quando os seus crentes são crentes de ouvidos incircuncisos e que não têm apreço pela palavra. Deus está dizendo para Jerusalém: olha, vocês vão sofrer um fracasso tremendo. E vou dizer por quê. Em primeiro lugar, porque os seus ouvidos não estão prontos para ouvir a palavra de Deus. Mas não foi só isso que Deus disse. Ele vai adiante. No versículo 13, está. A primeira parte do versículo, ele diz assim: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. Primeira característica que Deus destaca pela boca do profeta: olha, vocês serão derrotados porque vocês não têm apreço pela palavra, que vocês não amam as escrituras, que vocês não querem ouvir os profetas, que vocês não apreciam a minha lei. Então o primeiro estágio da derrota. Mas ele vem dizer ainda para nós esta noite que a igreja, ela perde poder, perde relevância, perde importância quando ela é formada por crentes dados à ganância, crentes gananciosos. Você vai dizer: mas Amarildo, eu não sou ganancioso. Quem são os gananciosos? Os gananciosos são pessoas que amam o dinheiro e aquilo que ele pode dar. Escrevendo a Timóteo, Paulo disse: o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Crentes que amam o dinheiro e aquilo que o dinheiro pode oferecer. Posso dizer uma coisa para vocês? A riqueza não é pecado e a pobreza não é uma virtude cristã. É errado dizer isso. Entretanto, aqueles que condicionam a sua vida, as suas aspirações, os seus sonhos, as suas prioridades em cima do dinheiro e das
das possibilidades que o dinheiro gera, dos confortos que o dinheiro gera, essa pessoa já é serva do dinheiro, já é uma pessoa gananciosa. E a igreja não pode estar cheia de gente assim. Pessoas gananciosas são pessoas que buscam os seus próprios prazeres. Tiago, na sua carta no capítulo 4, ele fala assim: olha, vocês pedem as coisas e não conseguem obter, porque vocês pedem mal para esbanjarem nos seus próprios prazeres. Pessoas gananciosas são aquelas que buscam a Deus apenas para receberem bênçãos, para esbanjarem os seus próprios prazeres, que não coloca a glória de Deus em primeiro lugar em cada pedido que faz, em cada projeto que estabelece. Se tornam pessoas gananciosas porque colocam a si mesmo no centro da sua própria existência, e cada vez que você se coloca no centro da sua própria vida, você está empurrando Deus para a periferia e se tornando uma pessoa gananciosa. Deus está dizendo para Jerusalém: olha, vocês serão derrotados porque vocês se tornaram irrelevantes, sem importância, sem brilho, tenebrosos, cheios de trevas. E vocês se tornaram porque vocês estão cheios de pessoas gananciosas, pessoas dadas à ganância. Mas ele disse ainda, ele nos diz ainda, quando fala de crentes dados à ganância, que são aqueles crentes enfatuados e arrogantes. O próprio Senhor Jesus disse assim: olha, aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Jesus nos dá exemplos de humildade, de submissão, de dependência. E cada vez que você é petulante, arrogante, cada vez que você se acha superior a quem quer que seja, cada vez que você julga o seu irmão ou a quem quer que seja, você está sendo infatuado, arrogante, ganancioso da admiração dos outros. E portanto você está inserido num contexto de igreja irrelevante, que não tem eficácia. Crentes dados à ganância são aqueles desejosos de poder e de aplauso, de poder e de aplauso. Dia desses, lá na minha igreja, uma classe única, acho que foi em janeiro passado, ou agora no começo de julho, não me lembro, foi dito o seguinte: gente, não tem nenhum problema em gostar de elogio e de aplauso. Eu não sei você, mas eu prefiro ser aplaudido, pastor, do que vaiado. Claro que sim. Eu prefiro que me elogiem do que falem mal de mim. O problema é quando você busca essas coisas. O problema é quando você recebe reconhecimento e se esquece de reconhecer e de dizer para a pessoa que tudo que você é provém do Senhor Jesus. E quando você age dessa forma, você é um ganancioso que está tentando se colocar no lugar de Deus. Viria derrota como veio para Jerusalém, para aquele povo, porque eles se tornaram uma nação sem força, sem poder, sem relevância. Isso se deu porque havia pessoas gananciosas ali, pessoas que não tinham apreço pela palavra, e pessoas dadas à ganância. Mas, na segunda parte do mesmo versículo, ele diz assim: e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Tanto o profeta quanto o sacerdote usam de falsidade. Um povo derrotado e uma igreja derrotada, sem relevância, sem poder, sem força, é uma igreja em que seus líderes usam de falsidade, que a sua liderança usa de falsidade. Olha, eu vejo muita coisa por aí, ouço muita coisa por aí, embora tenha tido menos paciência nos últimos tempos para ouvir certas coisas. Mas, por exemplo, sermões de autoajuda e bajulação. De vez em quando eu fico ouvindo as pregações e falo assim: gente, eu não estou acreditando.
que podem muito bem ter sido tirados de um desses livros de autoajuda de pessoas que não conhecem Jesus. Ou então, sermões que bajulam excessivamente as pessoas. Porque os pregadores, nesse caso, eles são pautados pela assistência. O que isso quer dizer? Eles pregam o que a sua assistência quer ouvir. Eles pregam o que a sua plateia quer ouvir. Eles pregam o que os seus seguidores querem ouvir. E quando fazem isso, eles apresentam como forma de bajular e muitas vezes não perder parte do seu rebanho. O que eles fazem? O que eles apresentam é um ensino covarde que não denuncia o pecado e não confronta os crentes. Com receio às vezes, eu vejo muito isso na TV, sobretudo, com receio às vezes de perder clientes, de perder seguidores, de perderem membros de suas denominações. Eles se acovardam na pregação do Evangelho, não denunciam o pecado, não confrontam os crentes com a sua situação de pecado. E Deus está dizendo para os profetas e sacerdotes de Jerusalém: olha, os seus profetas e sacerdotes usam de falsidade, eles mentem para vocês. Um ensino que não fala do juízo final, que não alerta para a volta de Cristo, um ensino que deserta da função profética da igreja, e a igreja vai se amordachando, ela vai se acovardando, ela vai se acomodando e para de denunciar o pecado na política, o pecado na economia, e muitas vezes se abraçam com políticos, com segmentos políticos, e desertam da sua função profética. Ensinos em que se abre mão, em que a igreja abre mão de ser a consciência crítica da sociedade e do Estado. Um ensino e uma atuação pastoral, sacerdotal e profética que não cura as feridas do rebanho. Um rebanho ferido pelo pecado, pelas mágoas, pelas amarguras, pelas impurezas. E pregações que não curam essas feridas, pregações que não investem na comunhão real do povo com Deus. Deus se queixou lá em Jeremias para o povo de Jerusalém: ora, vocês serão derrotados porque os seus profetas e os seus sacerdotes mentem. Eles falsificam a mensagem de Deus. Eles usam de falsidade diante de você. Uma palavra dura da parte de Deus. No versículo 15, Deus vai dizendo: serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir vergonha, sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se, portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Nem sabem o que é sentir vergonha. Uma igreja sem força, sem poder, sem relevância, sem importância, que não faz diferença no mundo, é aquela também formada por crentes impenitentes e de coração endurecido diante de Deus. Deus está dizendo: olha, vocês pecam e sequer sentem vergonha do pecado. Deus está se queixando por meio do profeta: olha, vocês não sabem nem o que é sentir vergonha. E a gente vê muito disso hoje em dia. Crentes que não sentem vergonha por causa do pecado. Ou seja, desculpa dizer, crentes sem vergonha, de verdade, sem arrependimento. É muito frequente hoje em dia as pessoas racionalizarem o pecado. O que é racionalizar o pecado? É arrumar desculpas, justificativas e explicações para o pecado. Mais ou menos como fez Adão no paraíso. Você se lembra? Você conhece a história?
Deus virou para Adão e disse: Adão, o que é isso que você fez? Por que você está correndo de mim? Ah, Senhor, porque eu vi que eu estava nu, fiquei com vergonha. Mas quem te falou que você estava nu? O que você fez, Adão? Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu o fruto e eu comi. Adão racionalizou o pecado dele, racionalizou o erro dele, e racionalizou criando que justificativa, que desculpa. Ele botou a culpa em quem? Em Deus. Ele teve o tupete, a ousadia, o nosso primeiro pai, aquele de quem somos geração ordinária, teve a petulância de racionalizar de tal maneira o seu pecado, que ele botou a culpa em Deus e disse: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu, foi ela que me fez pecar. E até hoje, então, a gente vê dentro da igreja pessoas que pecam no pensamento, pecam na pornografia, pecam na impureza, pecam na desonestidade, pecam naquilo que falam, porque nem sempre falam palavras de edificação, pecam naquilo que fazem, naquilo que se omitem, e vivem procurando e arranjando desculpas para o seu pecado. São pessoas que não têm vergonha do pecado, e que muitas vezes não sabem nem o que é sentir vergonha do pecado. Deus está dizendo para Jerusalém: olha, vocês vão ser massacrados, humilhados, porque vocês perderam força, vocês perderam poder, vocês perderam graça, vocês perderam relevância, vocês já não têm nenhuma importância nesse mundo, e vão perder essas coisas todas, porque os seus crentes são impenitentes e de coração endurecido, gente que não reconhece o seu pecado, gente que não se entristece, que não se envergonha por causa do pecado, pessoas que relativizam o pecado. Sabe, uma das marcas deste mundo atual é que não existe verdade absoluta. Não tem verdade absoluta. Cada um tem a sua própria verdade, cada um constrói a sua própria verdade. Acompanhe o raciocínio comigo. Olha onde que isso vai dar. Olha, se cada um é dono da sua própria verdade, então não existe uma verdade absoluta. Então a Bíblia não é uma verdade absoluta. E se o pecado é a transgressão da Bíblia, então na verdade não existe pecado. E se não existe pecado, não existe condenação por causa do pecado. Se não existe condenação por causa do pecado, então nós não precisamos de salvação. E se eu não preciso de salvação, então eu não preciso de um Salvador, então logo eu não preciso de Jesus. O final dessas coisas, meus irmãos, é a rebeldia contra Jesus, é a rebeldia contra Cristo. Um coração impenitente é um coração apóstata, é um coração que escarra na cruz de Cristo. E nós precisamos ter vergonha do pecado, precisamos nos envergonhar, mas nos arrepender do pecado. Corações impenitentes, corações endurecidos, são corações que zombam de Deus, zombam da paciência, da longanimidade de Deus, e são corações que desprezam os alertas de Deus. Veja o versículo 17: também pus atalaias sobre vós, dizendo: estais atentos ao som da trombeta, mas eles dizem: não escutaremos. Corações empedernidos, empedrados, duros, resistentes, refratários, são também corações que desprezam os alertas de Deus. Nós precisamos, sabe, de ter 100.000 profetas de Deus em Valadares. Nós precisamos que as 100.000 pessoas que hoje se dizem cristãs tenham realmente o poder de Deus para testemunharem de Jesus em todo o tempo, em todas as áreas. E muitas vezes a igreja fracassa, e nós como crentes fracassamos porque nos encaixamos nesse diagnóstico dado por Deus por meio do profeta. Mas ele disse mais: que uma igreja irrelevante, sem força, sem poder, sem eficácia, é uma igreja que presta cultos abomináveis a Deus. Veja o versículo 20, a segunda parte, diz assim: os vossos holocaustos não me são aprazíveis.
e os vossos sacrifícios não me agradam. Eu li essa passagem, eu me lembro do profeta Isaías, lá no capítulo 1, em que o profeta está dizendo, ou Deus dizendo por meio do profeta, assim: olha, quando vocês se ajuntam, eu tenho nojo do seu ajuntamento solene, porque as suas mãos estão estendidas para mim, mas as suas mãos estão cheias de sangue. E Deus está dizendo para aquelas pessoas: eu não suporto esse ajuntamento, eu não suporto o culto que vocês me prestam. Uma igreja sem força é aquela que presta um culto abominável a Deus. Eu me lembrei também da igreja de Laodiceia, está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Os de Laodiceia se achavam muito poderosos, fortes, e Deus diz para ele, olha, para eles, para aquela igreja: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Muitas vezes nos falta no culto uma devoção sincera. Devoção sincera. Muitas vezes nos falta no culto individual, no culto público na igreja, um anelo por santidade. Muitas vezes o que nos tem faltado, isso acaba refletindo no culto, e prestamos a Deus às vezes um culto que Ele não aceita. Às vezes o que nos falta é o pavor pelo pecado, a aspiração por uma intimidade com Deus e uma adoração verdadeira diante do Senhor, em que pecadores, imperfeitos, limitados, falhos, miseráveis, pobres, se aproximam do Deus eterno, santo, justo, perfeito, impecável, soberano, todo-poderoso. É impossível que você queira se aproximar desse Deus sem se prostrar com sinceridade diante dele. Se você faz assim, o seu culto é um culto abominável diante de Deus. E uma igreja perde força quando o seu culto é abominável diante de Deus. Mas uma sexta e última coisa, dentre tantas que a gente poderia destacar aqui, que está no versículo 21. E aqui eu falo de uma maneira especial para os homens dessa igreja, para os varões dessa igreja. Varão, não é só com você não, mas é com você principalmente agora. Veja o versículo 21. Portanto, assim diz o Senhor: eis que ponho tropeços a este povo, neles cairão pais e filhos juntamente. Neles cairão pais e filhos juntamente. Uma igreja sem relevância, sem importância, sem poder, sem eficácia, é uma igreja em que os pais perecem junto com os filhos. Os pais perecem junto com os filhos. Eu falo com você, varão, qual o cuidado que você tem dos seus filhos? Que tipo de zelo você tem pelos seus filhos e filhas? Tem sido frequente encontrarmos homens que não fazem questão de serem verdadeiros varões de Deus. Tem sido frequente encontrar homens que desistiram de ser referenciais de fé, santidade e devoção para seus filhos e para suas esposas. Tem sido frequente encontrar homens que desertaram do exercício da autoridade, que nem estão interessados em exercer a autoridade da família, dar ordens, estabelecer regras, fazer justiça, ser justo e coerente na família. Há muitos homens que se acovardaram diante do desafio de vencer o mal com o bem e com o amor de Cristo em seus corações. E toda vez que os homens
que aqueles que na dinâmica familiar estabelecida no Evangelho, na palavra de Deus, foram chamados para liderar as suas famílias, cada vez que os homens se acovardam, se enfraquecem, que desertam da sua função, o resultado é que eles perecem junto com os seus filhos. E uma marca de uma igreja sem relevância é uma igreja em que os pais perecem junto com os seus filhos. Possivelmente alguém vai brigar com o pastor Eliário. Seu pastor, mas o senhor trouxe o marido dessa vez só para dar dura na gente, né? Não, eu sou um homem cheio de esperança. Aliás, sexta-feira passada, na reunião de oração matinal da nossa igreja, a mensagem foi aquela de 1 Coríntios 15: se a nossa esperança em Cristo se limitar a esse mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. E eu disse para os irmãos lá que há entre esperança e desespero algo em comum. O que é? É o ato de esperar. No núcleo das duas palavras está a palavra esperar. Se você espera algo bom e você espera com alegre expectativa e confiança, o nome desse ato de esperar é esperança. Se o que você aguarda é terrível, é duro, é ruim e gera uma angustiante expectativa, esse ato de esperar se chama desespero. Eu tenho muita esperança. Esperança de que a igreja do Senhor Jesus será relevante. E a minha esperança não se baseia no que eu vejo. A minha esperança se baseia nas promessas de Jesus. Quando disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Mas, meus queridos, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Nós temos muitos desafios para sermos uma igreja relevante aqui em Jardim Pérola e em toda a região, em toda a cidade de Valadares, em todo o país e no mundo inteiro. Para sermos uma igreja relevante, uma igreja que faz diferença, uma igreja que vai transtornar a cidade de Valadares, uma igreja que vai varrer toda a ação do mal em Valadares, uma igreja que vai avançar contra as portas do inferno, é preciso que tenhamos ouvidos atentos e apreço pela palavra do Senhor. Escuta o que eu estou te dizendo. Você nunca vai ser um crente verdadeiro, cheio da graça, cheio do poder, e você vai prejudicar assim a sua igreja e o trabalho da sua igreja, se você não tiver o ouvido atento e apreço pela palavra. Posso fazer aqui um parênteses? Posso. Eu penso eu mesmo ter sido que posso, né? Enfim, a gente fala em ouvir com o ouvido. Eu tenho que dizer para você que o ouvido apenas recebe o som e encaminha, mas a gente ouve com a mente. E quando eu falo em ouvir a palavra, você tem que estar com a sua mente na palavra de Deus. Você vai estudar a Bíblia todos os dias. Você vai separar minutos do seu dia para, com calma, sem pressa, com devoção, com dedicação ao Senhor, na dependência do Senhor, você vai estudar a Bíblia, para que Deus olhe para você e fale assim: olha, ele não é alguém do ouvido incircunciso, não. Ele não é nem aqueles que não gostam da minha palavra, não, ele gosta da minha palavra. Para sermos uma igreja relevante, nós temos que abominar a ganância, humildade, entrega, buscar a glória de Deus de verdade. A expressão para a glória de Deus não pode ser um mero jargão evangélico, identificador da tribo evangélica da qual você faz parte. É necessário que você de fato viva intensamente para a glória de Jesus, que toda a sua vida seja para honrar o nome do seu Rei e o nome do Senhor Jesus. Ouvidos atentos à palavra, abominar a ganância, amar a verdade, amar a palavra de Deus, mesmo que ela lhe doa, mesmo que ela lhe incomode, tanto melhor se ela estiver te incomodando, porque é o Espírito Santo agindo em você. É necessário que você e que a igreja confesse os seus pecados e se arrependa,
que ela apresente cultos aceitáveis a Deus. E é necessário que, sobretudo, os varões da igreja tenham zelo por suas famílias. É necessário. As palavras do profeta Jeremias, de Deus pela boca do profeta, foram duras àquela igreja, a Jerusalém, porque eles pecavam contra Deus. Eu volto então com a informação que eu disse aqui. Valadares tem hoje em torno então de 40% de pessoas que afirmam que creem em Jesus. São mais de 100 mil pessoas. Elias, depois de matar os 450 profetas de Baal, começou a ser perseguido por Jezabel, você lembra? E ele foi esconder numa caverna. E ele começou a se queixar com Deus, falou: Senhor, eu estou sozinho. Deus respondeu para ele: tá não. Eu reservei para mim 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Nós temos que sonhar com a igreja evangélica em Valadares, formada por 100 mil pessoas, mas por 100 mil pessoas que de fato não têm dobrado seus joelhos a Baal. 100 mil pessoas que buscam o Santo dos Santos todos os dias. 100 mil pessoas que clamam pelo poder de Deus nas suas vidas. 100 mil pessoas que odeiam o pecado. 100 mil pessoas que desejam ardentemente anunciar o Evangelho da graça do Senhor Jesus. E 100 mil pessoas que testemunhem do nome do Senhor Jesus. É o que nós precisamos. E que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a terceira igreja, para que seja uma bênção, uma igreja relevante, com poder, com importância, que transforme, ajude a transformar a vida das pessoas. Que Deus abençoe toda a igreja de Valadares, para que tenha também essa bênção. Em nome de Jesus. Amém. Orar para encerrar. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para nós orarmos. Que Deus abençoe sua vida, que lhe conceda uma excelente semana, debaixo da graça do Senhor.